Olá, tudo bem? Então, eu sou Andréia Migliorini e hoje vim contar um pouquinho da minha história. Vou tentar resumir, tá, gente? Porque é bem longa. Então, se eu chorar, eu vou parar o vídeo. Vou tentar não chorar, tá bom? Porque eu já parei de ter pena de mim já faz algum tempo. Então, graças a Deus, hoje eu sou uma pessoa um pouco mais evoluída e consigo falar um pouco desses transtornos todos que eu passei nesses últimos 45 anos de vida. Então eu vou começar falando dos meus 12 anos, que foi quando eu comecei a ter contato com a arte de maquiar. A minha mãe sempre foi uma pessoa muito vaidosa e ela me ensinou que ser bonita dava um pouquinho de trabalho e eu podia deixar as pessoas um pouquinho mais bonitas. Na época a gente passava dificuldades, então não tinha muito recurso. A gente emprestava sombra das amigas, blush, né? Tinha muita coisa que a gente nem conhecia que existia. Os lápis eram improvisados. A gente conseguia fazer muito material em casa, né? Tipo pozinho para blush, com as plantas, com as misturinhas. Eu já tinha o dom de saber o que eu queria e o que eu queria fazer. Então foi sempre muito difícil. Eu ganhava muitas coisas da minha madrinha, das minhas tias, das minhas amigas, e com isso eu ia fazendo os milagres. E fui ficando um pouquinho famosa com isso, porque eu tinha muita vontade, muita garra. E eu queria muito, muito ser alguém na vida. E eu tinha sempre em mente o que meu pai me dizia, que mulher só servia para pilotar fogão, cuidar dos filhos e do marido. E eu não queria aquilo para mim. Mas fiz isso durante muitos anos, até eu poder sair de casa. Então, maquiando as noivas, as amigas, as madrinhas, isso foi me desenvolvendo um desejo muito grande de fazer estética. Então, eu sempre tive um sonho muito grande. Quando eu ia em salão, eu ficava prestando atenção o que eu ia fazer, como que eu ia fazer. Tive muita sorte de ter pessoas muito boas no meu caminho, além das ruins, né? Teve pessoas ruins e teve muito mais pessoas boas que me ajudaram, me ensinaram, me incentivaram, né? Mas a minha motivação maior sempre foi minha mãe. Minha mãe é uma pessoa muito guerreira que me ensinou a ser forte, né? Hoje ela tá com uma situação meio complicada, mas ela me ensinou muito, né? E o meu pai também, com aquele desejo dele de eu casar e só ter filhos. Casei, tive filhos, mas não fiquei só pilotando fogão, né, gente? Então, aí com 15 anos tive o meu primeiro contato com designer de sobrancelhas. Então eu achava que era só tirar pelinho, né? Pra mim era só tirar pelinho e tava tudo certo, mas não é, gente. É uma mágica muito maior. Um estudo, um desenvolvimento ali pra gente saber qual é o desenho que fica melhor na pessoa. Então, uma pessoa, a Rose, de um salão lá de Salete, pertinho da minha cidade que eu morava, que era Rio do Campo, interior de Santa Catarina. Então, essa mulher me disse que não era só tirar pelinhos, não era só cortar os pelinhos, era fazer um design. Nossa, aquela palavra designer pra mim brilhou, né? Eu queria ser uma designer e eu ia ser uma designer. E ela me ensinou a primeira sobrancelha, o que eu podia, o que eu não podia fazer. Ganhei uma pinça e ali eu comecei a pinçar todo mundo que eu podia. Dentre isso eu estudava, então meu pai deixou eu fazer até o primeiro grau. Então eu estudava, ajudava minha mãe, plantava grama, plantava milho, plantava, né? A gente tinha lavoura. Começamos bem de baixo, a gente mesmo fazia as nossas coisas, com bastante dificuldade. Meu pai viajava muito, aí quando ele começou a ter dinheiro, aí eu saí de casa. Sempre assim, né? Mas a gente passou por bastante dificuldade, trabalhamos muito, fomos comprando as coisas aos poucos. Meu pai viajava, então a gente economizava muito, plantava tudo que comia.
Eu sei plantar, eu sei fazer comida, eu sei limpar a casa, porque desde cedo sempre ajudei minha mãe em tudo e, além de tudo, cuidava da minha irmã mais nova, né, a Ana Maria. Eu cuidava dela, eu sempre tive que ter essa responsabilidade. Então, meu irmão também saiu de casa com 12 anos, foi estudar no colégio agrícola, então ele ficou, dos 12 anos até os meus 18 anos, a gente ficou sem contato, porque ele ficou estudando fora, né? Todo o dinheiro que a gente fazia era para ajudar ele também, né? Então, fomos crescendo, meu pai foi vendendo implementos agrícolas, motosserra, e sempre viajava muito, sempre fora, sempre bastante ausente. E a gente sempre economizando, plantando as coisas e tentando fazer as coisas ficarem melhor, até que conseguimos ter um padrão de vida um pouquinho melhor. Aí, com 18 anos, eu conheci o meu ex-marido, 17 na verdade, e ele me abriu um mundo de oportunidades. Ele me incentivava a estudar. Ele é muito inteligente, ele queria estudar, ele sempre fez muita força para que eu crescesse, para que eu desenvolvesse esse meu lado artístico, para que eu conseguisse fazer tudo o que eu queria na minha vida. Então ele foi, a gente se conheceu, ficamos um ano namorando, e ele foi fazer uma especialização nos Estados Unidos. Nisso eu saí de casa, fui para Florianópolis estudar, porque quando ele voltasse a gente iria ficar juntos. Então, com esses planos, eu fui para Floripa. Meu pai era contra, então eu fui, eu e Deus. Aí lá eu comecei a trabalhar e estudar. Passei bastante dificuldade, estudei, passei nos vestibulares, passei em engenharia civil de segunda chamada, passei em fisioterapia. Eu queria tudo, né, gente? Meu pai não deixava estudar, então quando eu saí eu queria tudo, então eu nem sabia direito o que eu queria. Então eu fiz o mais difícil, porque eu queria mostrar para o meu pai que eu podia, que eu era inteligente, que eu podia fazer qualquer coisa. E o meu ex-marido sempre me incentivando. Ele que é o responsável por eu estar aqui hoje. Quero agradecer muito, muito, muito ele por isso. Tenho muita gratidão, tenho muito carinho e respeito por ele. Então, devo tudo isso a ele, com certeza. Aí estudei, então, fiz um ano de engenharia civil, fisioterapia, acabei desistindo porque foi uma fase que a UDESC estava em greve, entrava em greve, e aí eu chegava, não tinha aula. Então foi um período meio complicado. Então eu fiz um ano lá de engenharia civil. Entre esse ano eu trabalhei no McDonald's e trabalhei num colégio, no escritório de contabilidade. Eu fazia freelance de meio-dia quando eu tinha tempo. Então eu ia nos bancos e me virava nos 30. Aí quando meu ex-marido voltou, a gente foi morar em Chapecó. Nos casamos e fomos morar em Chapecó, Santa Catarina. Ele recebeu uma proposta de emprego e a gente foi para lá. Chegando lá, o meu sonho de terminar a engenharia civil foi meio que por água abaixo. Por quê? Porque eu fazia a UFSC lá em Florianópolis, que era gratuito. E lá em Chapecó só tinha universidade particular, a UNOESC. E nessa universidade, a engenharia civil era muito caro, eu não tinha condições financeiras de pagar. Aí eu arrumei um emprego num hotel Almast, nunca vou me esquecer. E eu ganhava R$265. Aí cheguei em casa muito triste, com R$265, o que eu ia fazer? Meu ex-marido disse, não, faz o que dá para pagar. As coisas de casa eu pago e você estuda. Fui lá na faculdade, então, e perguntei para a reitora o que daria para pagar com R$265. Ela disse assim, ai André, com esse valor tu consegue fazer serviço social. Eu olhei para ela e disse, meu cara, serviço social não tem nada mais que eu possa fazer. Eu fazia engenharia civil, eu gostaria muito de continuar nesta área. Engenharia civil é R$900, Andréia, e ainda tem o laboratório, material de laboratório, eu pago a parte. Aí eu disse para ela que não, era questão de
não ter como fazer engenharia civil, então eu aceitei fazer serviço social. Fiz mais um ano de serviço social. A gente se mudou para Santa Cecília, Santa Catarina. Lá não tinha faculdade, então eu fiquei 6 anos sem estudar. A gente comprou uma loja de materiais de construção e começamos ali uma nova vida. Aí trabalhei das 7 horas da manhã até as 7, 8 horas da noite todo dia e não tinha condições de estudar fora, tanto em Caçador quanto em Curitibanos. Não dava tempo de eu chegar e não tinha como, né, conciliar o trabalho com os estudos. Até abrir administração. Acredito que foi em 2005, 2006, eu acho, 2006. Abriu a administração, aí eu disse pro meu ex-marido, eu vou fazer alguma coisa, vou estudar. Ele me deu a maior força, então comecei a fazer administração. Então, fiz mais um ano de administração. Aí, nesse meio tempo, eu fiquei grávida, perdi um filho e entrei em depressão. E nisso, meu casamento acabou. Então, em 2007, então, me separei. Aí, meus pais não queriam que eu ficasse em casa, porque eles tinham uma cultura, né, de que não podia ter mulheres separadas na família. As crenças limitantes deles deixaram eles com vergonha da minha situação. Aí meu irmão precisou de ajuda, então eu vim para Indaial para ajudar ele. Então foi bom para mim porque eu tirei a concentração do meu problema e me concentrei no problema dele. Aí ele arrumou um emprego para mim na loja onde ele trabalhava, em Blumenau, uma loja de caminhonetas. Então eu fiquei trabalhando. Aí fui na Uniaselv, peguei todos os meus currículos e pedi para eles qual a faculdade que daria para terminar o mais rápido possível com todos aqueles históricos que eu tinha. Aí me graduei em administração e marketing, que hoje eu uso bastante, né? Eu sempre usei na minha carreira. E não fiz estética antes porque achava que não tinha faculdade de estética, né? Na minha ignorância, faculdade disso não existia, era só cursos livres, né? Então, aqui em Blumenau eu soube que existe faculdade de estética, né? A minha ignorância lá do mato, acabei nem me tocando, né, que podia ter alguma graduação disso. Não fiz por esse motivo, sem informação mesmo. Aí depois de marketing, trabalhando na loja, eu fiz o técnico em estética. Então fiz no Senac, uma instituição maravilhosa. Escolhi primeiro fazer o técnico antes do tecnólogo, porque achei a instituição muito boa, um laboratório muito bom. Então eu já queria fazer algo que eu pudesse trabalhar, que tivesse um nome na cidade e que me desse, como é que eu vou dizer, status para conseguir captar mais clientes. Então me desse o conhecimento, me desse a estrutura que eu precisava para captar mais clientes. Então eu já tinha o curso de micro que tinha feito em Floripa, tinha ganho, né, de da Marta, do salão que eu frequentava lá em Florianópolis, frequentava para fazer bicos com designer de sobrancelha. E aí ela me deu um curso de micropigmentação porque disse que eu levava muito jeito, né? Então eu já amava fazer tudo isso desde os meus 12 anos, com 15 anos fiz o design e com 18 ganhei meu primeiro curso de micro. Mas tinha medo de trabalhar, sempre tive medo de trabalhar só com isso, achava que eu não iria conseguir, né? Por causa das minhas crenças limitantes. Então fiz o técnico em estética, daí fiz o tecnólogo, não terminei o tecnólogo, e aí comecei a fazer ciências biológicas, não gostei, e hoje eu sou graduanda em biomedicina. Então, quando eu comecei a fazer o curso técnico de estética, eu conheci o meu atual marido, Pierre. O Pierre que
fez com que em 4 meses gerasse o nosso primeiro filho. Então foi um susto, né? Foi um acidente da vida muito bom, que deu a mágica de eu ser mãe novamente, né? Eu achava que eu nunca mais iria ter um relacionamento, porque eu fugia dos homens, eu não queria ter mais nenhum relacionamento, eu queria só estudar. Mas aconteceu de eu conhecer o meu atual marido, me apaixonei por ele e não consegui fugir dele. Então, gerou o nosso filho André Luiz, que hoje tem 10 anos. Foi em 2005, 2006, 2010, então que eu conheci o meu marido, né? O meu atual marido, que me dá muita força, e a gente tem uma vida muito boa, uma vida feliz em 3, né? Temos o meu sogro, minha sogra, que também fez parte da minha vida, que me ajudam muito, os meus pais também, né? Com os limites deles, depois me aceitaram separada e me ajudaram bastante também nessa recuperação aí de depressão, né? Entre depressão e não depressão. Então hoje eu sou uma pessoa que não tem mais depressão. Estou triste ainda sim por algumas situações que já vou falar para vocês. Então me formei, né, em técnica, e depois agora fiz uma pós-graduação de dermopigmentação, fiz uma pós-graduação em gestão de pessoas e hoje eu estou fazendo a graduação de biomedicina. Dentre esses meios, eu fiz os cursos livres, né, que o meu marido diz que, meu Deus, só de diploma a gente tem o valor de um apartamento. Realmente, gente, o investimento na gente é muito grande. E nesses anos todos eu sempre eu tive muito sacrifício para conseguir fazer cada curso, cada atualização, cada especialização, né? Hoje eu sou especialista em micropigmentação. Então custou muito caro, custou eu ficar sem o meu filho, custou o meu tempo com o meu esposo, custou a minha vida social, né? Que a gente tem que abrir mão de algumas coisas para conseguir conquistar outras. Então cada conquista veio sempre com um fardo muito pesado, né? Que foram abrir mão de algumas coisas que muitas pessoas olham hoje para mim e dizem: meu Deus, a Andréia vive tão bem, né? Ela consegue tudo muito fácil, é muito fácil a vida dela, é muito plena, é muito boa. Realmente, gente, é muito boa. Mas eu trabalho muito, com muito amor, com muita dedicação. É muitas horas, é muito tempo que eu me dedico para as clientes, para fazer um trabalho perfeito, para fazer um bom trabalho, para conquistar cada uma, porque cada cliente tem um atendimento personalizado, não tem como universalizar uma sobrancelha, não tem como universalizar um tratamento de pele, não tem como. Cada pele, cada pessoa é única. Não existe possibilidade de ser tudo igual, ter um padrão para todo mundo, não existe. Na minha área não existe. Então, eu sou muito grata por tudo que eu conquistei. E faz apenas 4 anos que eu consegui ter coragem de abrir um negócio para mim. Então, faz 4 anos que eu consegui realizar o sonho de ter uma estética para mim. Eu tive uma sócia na minha primeira estética, a gente ficou 1 ano no bairro Tapajós, foi muito bom. Depois a gente desfez a sociedade, aí eu aluguei uma sala aqui no centro de Indaial, e na qual fiquei 2 anos, e aí consegui comprar a minha própria estética. Então, sempre realizando sonhos, mas com muito sacrifício. Cada parcela que eu pago é muito saborosa,
porque é uma conquista muito, muito boa, né? Uma conquista que eu sempre achei que não era capaz, que não iria poder estar aqui hoje. E tive bastante pessoas que me ajudaram nesse caminho, que foram, né, os meus pais, não me deixando ficar em casa, não me deixando estudar para eu estimular, querer sair de casa. Meu ex-marido, que me incentivou a estudar. Meu marido atual, que me ajuda e está do meu lado sempre, e está sempre junto, conquistando as minhas loucuras, né? Que estou sempre evoluindo, sempre mudando, sempre querendo mais. Então isso, ele está sempre do meu lado, meu sogro e minha sogra, minha mãe hoje, né? Que faz 2 anos que eu venho passando por problemas muito sérios. Primeiro a pandemia, né? Que me limitou a trabalhar. Depois a minha mãe teve um AVC isquêmico, paralisou totalmente o lado direito do corpo dela. Saiu do hospital praticamente vegetando. Hoje, graças a Deus, está em recuperação. Ainda depende da gente. Eu e o meu irmão, a gente se reveza ainda para cuidar dela. Então, meu tempo de trabalho é dividido entre as minhas clientes, entre a minha família, minha mãe, os meus estudos, né, que eu nunca paro de estudar e tô em constante renovação, só que nem célula, né, tô sempre evoluindo, sempre me mutando, né, para ficar melhor. Então, hoje sou muito feliz por estar onde eu estou e quero ainda conquistar muito mais coisas com a ajuda de vocês, que sempre foram o fator principal, né, de eu não esquecer o meu objetivo, de eu não parar de sonhar, de eu não parar de lutar sempre, né, conseguir, gente, falar sem chorar, viu? Eu sei que resumi bastante a minha história, aos poucos eu vou falando detalhes dela, quero escrever um dia sobre isso, porque a minha história daria um livro. E vou escrever, vou expor para vocês. Sou uma pessoa muito tímida, apesar de não parecer, eu sou muito tímida. Então estou tentando, né, fazer o meu melhor para vocês me conhecerem um pouquinho mais e eu conseguir passar conteúdo para vocês, me destravar, né? O Instituto Invictus me ajudou muito para destravar um pouco. Mas eu ainda preciso muito mais. Então estou evoluindo, estou tentando, sempre estou tentando dar o meu melhor na minha simplicidade, né? Eu sou uma pessoa que sou muito simples, gosto das coisas muito claras. Quem me conhece sabe, né, o quanto que eu gosto de deixar tudo muito claro, deixar tudo muito certo, para que não haja nenhum desentendimento, para que a gente consiga caminhar e eu conseguir deitar e dormir no meu travesseiro, né, e ficar satisfeita e feliz, e voltar o outro dia ainda mais feliz para receber vocês.